Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Eu tô bem, com muito frio, muito frio, muito frio, gente. Acabei de chegar da rua, mas dentro de casa tá pior que na rua, porque hoje tá sol. Ontem também tava. Eu saí e enganada pelo sol, achei, tá sol, vou sair, mas o sol me enganou, estava um frio de rachar. Hoje lá fora está mais agradável, mas mesmo assim 5 graus, não é? Ai, Deus do céu, se lá fora está 5 graus, aqui dentro deve estar uns 3, porque esta casa é gelada. Estou com duas blusas, não é? Uma não tem gola, mas está aqui embaixo. Esta e este casaco. E mesmo assim não está dando conta. Estou com frio, muito frio. Bom, cá estamos nós, sejam todos muito bem-vindos. Não deixem de dar seu like, de curtir, de estar aqui neste espaço. Este espaço é de todos nós, não é? Eu tenho visto que falar em Angola parece que está desanimando até os angolanos, mas isto é cultura, um pouco triste, mas hoje eu estou aqui para falar da educação. Este vídeo foi um pedido, na verdade isso aqui foi um pedido que me fizeram e eu realmente vou fazê-lo com o maior carinho do mundo, a pessoa que me pediu, apesar do frio, vou fazer com o maior carinho do mundo, porque é uma mensagem que eu estou mandando à ministra da Educação. Pois é, ministra Luísa Maria Alves Grilo, tem um nome sugestivo, né? Grilo. A ministra que andou falando aí no mês de abril, umas mensagens assim um pouco absurdas, né? Ela estava ali sentada num púlpito e soltando umas mensagens junto com a turma dela, né? Os jovens que não estão assim muito confiantes, que não estão bem, jovens que abandonam Angola, não fazem falta. Vocês lembram do comentário que a ministra andou fazendo? Então, foi a ministra Luísa Maria Alves Grilo, a ministra da Educação de Angola. Eu lembro que na época eu vi aquilo e fiquei muito triste, muito decepcionada. E pensei, qual é realmente a posição de uma ministra? É estimular, incentivar, cativar, trazer e atrair as pessoas para o nosso lado na área da educação, estimular e principalmente fazer com que os jovens, as pessoas, todas elas, seja em que quesito for, estejam do nosso lado, porque ela, na pasta de ministra, ela tem que estimular as pessoas. Os jovens, então, não se fala, nem se fala. Porque naquela posição em que ela se encontra, eu estou olhando aqui para uma foto dela, ela já é uma senhora, ela já é uma cota, como ministra da Educação, apesar que hoje em dia os cargos são dados assim, como quem troca um casaco, uma camisa, uma camiseta, não é? Muitas vezes a pessoa chega àquele patamar sem saber quase o cargo que ocupa ou por que o vai ocupar. E aí eu recebo uma carta de uma pessoa, obviamente, um senhor angolano, não é? Pedindo, por favor, nos ajuda. Nos ajuda. E esta carta, anônima, pelo menos anônima para todos vocês, principalmente para a ministra em questão, é uma carta anônima, portanto, em anonimato, é direcionada à ministra da Educação. Mas eu achei tão interessante a carta, com tanta educação, com tanto respeito ao Ministério, à ministra e a todos os seus comparsas, não é? A todos os seus colegas, a toda a sua assessoria, a toda a sua equipe, que eu vou dirigir esta carta anônima com o maior respeito do mundo. Óbvio que no final eu vou dar o meu parecer, não é? E aumentar até o nome, além da ministra. Desafio público à ministra da Educação e a toda a sua equipe. Sem qualquer intenção de ofender ou desrespeitar, venho como cidadão comprometido com a causa da educação lançar um desafio construtivo e de empatia à excelentíssima ministra
Eu estou lendo a mensagem que eu recebi. Da educação e aos seus assessores diretos, que visitem por pelo menos 2 semanas ou mais tempo, se assim quiserem, uma das muitas zonas de difícil acesso do nosso país, mas que o façam não como autoridades, e sim como simples professores. Desafio que vivam essa experiência sem os privilégios que normalmente acompanham os seus cargos. Que não usem viaturas oficiais, nem tragam consigo a logística habitual do Ministério. Que se desloquem como os professores se deslocam, a pé, em transportes públicos, precários, motorizadas ou como conseguirem. Que vivam nas condições reais dos professores destas localidades, sem luz, eletricidade, sem água potável, sem hospitais por perto, sem água potável, sem hospital por perto, com refeições simples e muitas vezes insuficientes. Que banhem-se onde eles se banham, que durmam, comam o que eles comem, sem acesso a regalias institucionais, sempre me engano com essa palavra, nem tratamentos diferenciados, que depois relatem publicamente essa experiência com sinceridade e sensibilidade ao povo angolano. Este não é um desafio de confronto, mas um convite à humildade e à escuta verdadeira, porque só quem pisa o chão da realidade pode transformá-lo com justiça. A educação em Angola não só se constrói só com decretos e discursos, constrói-se com presença, com coragem de ver e de sentir. Este desafio é, acima de tudo, uma oportunidade de reconexão com a base do sistema educativo, os professores esquecidos, os alunos invisíveis e as escolas sem condições. Aguardamos esse gesto. A educação agradece. Aí tem uma foto aqui, que aparece, portanto, e é escrito embaixo carta anônima. A foto em si eu não vou mostrar, porque óbvio que em cima tem o nome da pessoa que me mandou. Eu não vou fazer essa questão de mostrar no vídeo, não pelas pessoas telespectadoras que me assistem, mas sim porque eu sei que no meu canal tem muita gente do governo que assiste os meus vídeos e obviamente poderá ter alguém ligado ao ministério que poderá ver o nome da pessoa, e eu não quero que veja, já que a pessoa que me mandou foi exatamente a pessoa que deixou clara que esta carta tem que ser anônima ao governo de Angola. Nós sabemos e temos consciência que em Angola as coisas não estão para peixe, como se diz, né? Toda e qualquer pessoa hoje que fala demais é ameaçada, não se pode falar, não é? E assim por diante. E eu acho isso o fim da picada. Já começa aí o próprio nível educacional das pessoas governamentais não saberem respeitar o próprio cidadão. O cidadão que paga impostos, o cidadão que, mal ou bem, é aquele que leva uma nação nas costas. É aquele que, mal ou bem, ao pagar impostos e ao fazer tudo o que faz para que a nação seja a máquina funcional e estrutural para ter um país andando, deveria ser mais respeitado. Mas, no entanto, não é. É o primeiro que é tratado como um sistema escravagista e não pode nem falar. Ele paga impostos, ele vive mal em África, eu já generalizo logo em África, quanto menos agora falando do nosso país Angola, onde temos um presidente que fala que Angola é um paraíso. Então, este convite, onde esta pessoa em questão convida a ministra da Educação, não é? Eu já digo logo, não, vamos convidar também o presidente. Vamos convidar o ministro da Reinserção Social. Eu estou fechando o casaco porque eu estou morrendo de frio. Vamos convidar uma série de ministros, ministro da Saúde, a ministra da Saúde, não é? A ministra da Educação, para entender que os professores
fazem um esforço tremendo, como a foto que está aqui, eu posso até botar ela na capa do vídeo, né? E vocês verão, é um professor atravessando, se isso aqui não é um rio, é uma lagoa, ou sabe aquelas ruas que em dias de chuva, muito, aquelas chuvas pesadas de Luanda, as ruas viram lagos ou viram rios? É mais ou menos isso. É como a foto está. Tem um professor atravessando, portanto, ou um rio, ou um lago, ou uma rua encharcada, que mais parece um rio. Atrás tem uma mãezinha parece um bidão na cabeça, uma criança no colo e outra, acho que nas costas. E é esta situação que o nosso povo vive, que vai desde a mãezinha, que vai desde o professor, que andam quilômetros e quilômetros, às vezes, para chegar numa aldeia, para chegar numa escola, porque mora num ponto e vai para outro ponto para poder dar aulas. E são estas situações todas que a ministra da Educação não vê, não é? E quando vê, como ela falou nesse dia, e que disse que os angolanos que estão fora de Angola, como é que ela fala aqui? No dia 25 de abril de 2025, as declarações da ministra da Educação, se referindo aos jovens que abandonaram Angola, é que eles não fazem falta. E que, de certa forma, ela até valoriza. Eu não estou lendo a matéria agora, mas eu lembro daquilo que eu vi. Ela até valoriza aqueles, ela e muitos que estavam lá na tal reunião que apareceu e que foi filmada, aqueles que estão batendo o pé, não é? Fazendo exatamente isso que esta matéria da Carta Anônima está aqui citando. Pois bem, cara ministra, com todo o respeito à senhora e respeitando principalmente a carta que eu recebi e que me pediram para eu ler para a senhora, parabenizando suas palavras, parabenizando mesmo, porque a senhora é uma cota mais velha do que eu. E se não é, aparenta, porque eu, graças a Deus, me cuido. Mas é assim, parabenizando suas palavras, eu concordo plenamente, tanto é que eu fiz questão, parei tudo, cheguei da rua, não fiz o resto que eu tinha que fazer, eu falei, eu vou fazer esse vídeo, porque parabenizando suas palavras, eu quero que a senhora seja macha o suficiente para honrar aquilo que a senhora está falando. Porque se a senhora valoriza tanto os professores, já que a senhora ocupa o cargo máximo dessa pasta, então a senhora, por favor, honre a sua pasta e faça exatamente o que estão lhe pedindo nesta carta anônima. Vá viver o papel de um professor. Vá viver o papel de um professor. Vá sentir na pele. Ó, eu tô com a unha feia hoje, tá vendo? Eu não tenho a posição de uma professora. Eu tenho aquela da mulher que faz um pouco de tudo na vida, independente de ser uma humanitária. E que quando não tem dinheiro para fazer unha, ou faz em casa, ou deixa este esmalte cair e vai aguentando até quando dá para fazer. Porque quando uma pessoa não está num cargo máximo e não tem dinheiro, bué de dinheiro para fazer uma série de coisas, ela se sujeita a uma série de coisas. Não fica falando bué de situações, minha senhora. Então vamos fazer o seguinte, ministra, honre a sua palavra. Nos dê o prazer, com o maior respeito do mundo, de poder dizer a senhora tem razão naquilo que a senhora falou no dia 25 de abril de 2025. Quando a senhora disse que os jovens que abandonam Angola não fazem falta. Que os que estão em Angola, que trabalham duro, são quase que heróis para a senhora. Honre. Vá a senhora, por favor, como ministra da Educação, viver o papel de um professor. Aquele professor que anda quilômetros e quilômetros e quilômetros para ir dar uma aula. Aquele professor que mal come, quando come muitas vezes funge, às vezes quase sem molho, para ir poder dar uma aula. Aquele professor que dorme numa cama de chão. Aquele professor que não tem eletricidade na casa dele, ministra. Aquele professor que não tem carro, ministra. Aquele professor que pega 4, 5 candongas e olha lá quando tem dinheiro para pegar as 4, 5 candongas. Aquele professor que em dia de chuva não tem capa para botar em cima do corpinho dele, e muito menos um casaco deste porte, para pegar as chuvas ou para pegar o frio, para chegar na escola que honrosamente
Eu tenho orgulho de, como professor, dar aulas. E para ganhar um miserável salário. E isso quando lhe pagam, ministra. Mas ele está lá. Nós lhe pedimos, encarecidamente, a senhora que tão honrosamente fala no seu cargo de ministra, sobre tudo isso que a senhora está falando, e eu, com o maior respeito à carta que eu recebi, da pessoa que eu recebi, que é realmente um professor, vá, nos dê a honra, ministra, de dizer, no seu papel como ministra da Educação, que a senhora soube descer a escadaria do Palácio Ministerial, foi viver o papel de uma professora, como tantos bilionários fazem quando querem investigar suas empresas. A senhora já viu esse papel? Quando eles querem averiguar se a empresa e os funcionários estão trabalhando direito, se estão falando mal ou não do grande patrão, e eles fingem de mendigos, e eles vão e ficam e se infiltram. A senhora conhece essa história? Eu posso lhe contar. Faça isso, ministra. Não precisa nem se disfarçar. É simplesmente tirar o seu papel da grande autoridade de ministra. Vista, ou se vista, no papel de uma professora. E vá viver com simplicidade, com humildade, o seu lado de professora. Pegue uma candonga. Fique um tempo na casa de uma professora. Conviva com uma professora. Eu posso lançar um projeto para a senhora de como fazer isso. Porque o que eu conheço como humanitária é exatamente gente pobre em Angola, ou gente com muitas dificuldades. Fique um mês, ministra, no terreno, como se diz, vivendo na carne, com sensibilidade, com muita humildade, o que um professor passa de verdade. E aí, após um mês, ministra, sente no seu cadeirão como ministra, chame TPA1, TPA2, TV Zimbo, todas as televisões, e se precisar, eu ajudo a chamar todas as outras. E dê uma entrevista. E aí, ministra, fale todas as verdades daquilo que a senhora, como ser humano, acima de tudo, sentiu no seu cargo de professora antes de ministra. Seja real, seja autêntica. Esqueça-se desse lado de ministra e diga qual é a realidade de uma professora que a senhora sentiu na pele por um mês, sem água, tomando banho de balde e de canequinha, e muitas vezes sem água para tomar banho, sem água para tomar, sem fungo para comer, com dinheiro restrito para uma candonga, andando quilômetros a pé para ir dar uma aula. Qual é o valor que a senhora vai dar? Aqueles que a senhora chamou de heróis. E por que em muitas horas a senhora poderá ter até uma certa insegurança em pensar como seria bom às vezes pegar um avião? E quando a senhora estiver sentada no seu cadeirão para dar entrevista, quem sabe a senhora irá valorizar realmente as pessoas que estão em Angola e até aqueles que querem voltar, que estão fora de Angola, ou que estão estudando fora de Angola, mas que querem voltar para ajudar o nosso país. Mas aqueles que estão dentro de Angola e que estão realmente na posição heróica, se matando para fazer o quanto precisam da senhora. Veja este vídeo quantas vezes forem necessárias, ministra. Mas como ministra e ocupando esta pasta, eu não só peço à ministra da Educação, Luísa Maria Alves Grilo, como peço também ao presidente da República, este homem que vive falando que Angola é um paraíso, que acabou de pegar um avião agora para ir para mais um lugar. Se a gente for contar quantos milhões já foram gastos nas viagens dele, meu Deus do céu. Façam todos um city tour. Querem ajudar o mundo? Meu Deus, ajudem Angola.
O nosso povo precisa de ajuda. Deixem de ser idealistas, não. Deixem de ser nacionalistas no papel, no sonho. Sejam na prática. Quando nós queremos ser líderes, ou vender esse papel ao mundo de que somos isso, não. Vocês têm que ser na prática. Não é na palavra, é na atitude. É comprovando realmente. Quando alguém me fala alguma porcaria, senhora ministra, você fala muito, falo, sim, senhora, e provo. Sabe por quê, ministra? Porque quando eu falo as coisas, eu tenho que comprovar as minhas atitudes. Esse é o grande problema de quando alguém vem falar alguma coisa para mim, ministra. Porque eu não sou palavra, eu sou atitude. A diferença é que eu sou uma simples humanitária. Alguém que ama trabalhar com o povo. Alguém que ama pegar projetos e executar projetos junto a um povo. Que significa fazer acontecer. A senhora está nesse papel. E para fazer acontecer, nós temos que estar lá no meio deles. Sentir, experimentar. Como é que a gente faz um projeto acontecer se a gente não sabe o que eles sentem? Nós temos que ser os primeiros a experimentar, a saber como é que aquela pessoa vive. Eu tenho que ir lá, eu tenho que saber. Não é cantar de galo, eu vou dar isto, eu vou fazer isto, porque eu acho. Você não tem que achar. Você tem que ir lá, na prática, saber, sentir. Porque depois que você sente que realmente como aquele povo vive, é que você tem noção exata do que você pode fazer por eles. Então, o recado não é só para a ministra da Educação. A educação é da saúde, por todas as comodidades mínimas que um professor merece, que um povo merece. Espero, de coração, que esta carta anônima, que é dirigida à ministra, possa chegar à ministra. Porque eu tenho certeza que muita gente que vê este vídeo tem conhecimentos para fazer chegar até ela. E eu peço de coração que faça mesmo chegar. E eu estou à disposição. Se ela quiser, de repente, que seja feito um city tour para ela, que se arrume uma casinha para ela, a gente providencia isso tudo para ela. Eu acho que ela não precisa, né? Ela tem equipes para isso. Mas se preciso for, já que eu sou humanitária, eu estou à disposição para providenciar. Porque assim, em questão de um mês, a ministra sai da posição de ministra e fica um mês aproveitando o espaço que ela tem, a oportunidade que o cargo lhe dá, para sair, descer e humildemente conviver com este povo que tão nobremente tem dado a vida pela nação e que, no fundo, a ministra não reconhece. Um abraço a todos vocês que dizem governar a nossa nação, mas que a gente ainda espera que vocês possam ter a humildade de um dia reverenciar quem, no fundo, faz algo acontecer pela mesma, a própria nação. Um abraço, ministra. Fique com Deus e pense naquilo que estamos falando, desta carta que é direcionada à senhora. Deus abençoe